As Três Idades da Vida Interior, volume meia parte. Páginas 274 a 279. Como fazer para que prevaleça o bom fundamento formado à imagem de Deus? Para que o bom fundamento formado à imagem de Deus prevaleça em nossa vida, é essencial que cada um de nós se torne um rigoroso guardião e observador de si mesmo, tanto dos sentidos internos quanto externos. É necessário evitar que os sentidos se dissipem e se percam nas distrações das criaturas ao nosso redor. Como diz Taulero, é preciso retirar-se para o interior do coração e viver aí, na medida do possível, ignorado por todos, para que nossa atenção não se desvie da contemplação divina e nunca perder de vista a vida e a paixão do Senhor. Essa prática faz germinar em nós o desejo de nos tornarmos semelhantes a Ele, cultivando a humildade de coração, a paciência, a mansidão e um verdadeiro amor por Deus e pelo próximo. Quando percebermos que ainda estamos distantes do modelo divino, supliquemos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a feiura do pecado e suas graves consequências. Humilhados e sinceramente arrependidos, mas também confiantes na infinita misericórdia de Deus, peçamos a Ele que nos erga novamente. Quanto mais mortificamos nossas inclinações e nosso mal fundo, mais radiante e bela se torna a imagem de Deus que carregamos em nós. Isso vale tanto para a imagem natural, a própria alma, de natureza espiritual e imortal, quanto para a imagem sobrenatural, que é a graça santificante, da qual provém as virtudes infusas e os dons divinos. Por esse caminho, o homem, em vez de pensar constantemente em si mesmo, começa a se voltar mais para Deus. Em vez de buscar a si mesmo em todas as coisas, passa a buscar e ver Deus em cada acontecimento, a amá-lo de maneira verdadeira, prática e efetiva, e a direcionar todas as coisas para Ele. Taulero conclui: enquanto buscardes a vós mesmos, agirdes por vós e desejardes a recompensa e o reconhecimento por vossas ações, sem suportar serdes considerados pelo que realmente sois, permanecereis em uma ilusão digna de compaixão. Quando desprezardes alguém por causa dos seus pecados e quiserdes ser preferidos àqueles que não vivem de acordo com vossas máximas, é sinal de que ainda não vos conheceis e tendes os olhos fechados para o fundo horrível de vosso coração. É precisamente essa cegueira que impede que a imagem de Deus brilhe como deveria, para que a alma produza frutos de vida eterna. Daí a necessidade de nos conhecermos profundamente, a fim de conhecermos verdadeiramente a Deus e amá-lo de forma autêntica. Essas reflexões sobre as almas retardatárias nos conduzem, como que pelas mãos, à necessidade da segunda conversão ou purificação passiva dos sentidos, que marca, segundo São João da Cruz, a entrada no caminho iluminativo dos que avançam e progridem na vida espiritual. A necessidade da segunda conversão. A segunda conversão, que São João da Cruz descreve como uma purificação passiva dos sentidos, é essencial para que a alma entre no caminho iluminativo, ou seja, na senda daqueles que avançam na vida espiritual. Nesta etapa, a alma já fortalecida pelos exercícios da primeira conversão é chamada a uma purificação mais profunda. Trata-se de abandonar as imperfeições que ainda permanecem, muitas vezes ocultas, e de se desapegar de modos de agir que, embora aparentemente bons, ainda mantêm algo do eu que precisa ser deixado para trás. São João da Cruz compara essa purificação à noite escura dos sentidos, onde a alma experimenta a aridez e o desapego, para ser totalmente renovada. Ele ensina que a alma, ao atravessar essa noite, é privada das consolações sensíveis, o que lhe permite voltar-se inteiramente para Deus, sem depender dos afetos e prazeres do mundo. Nesse processo, a alma aprende a amar a Deus não por causa de suas consolações, mas pelo que Ele é. Esse estado, embora doloroso, é uma graça especial, pois aproxima a alma do verdadeiro amor divino. Por meio dessa purificação, as paixões se acalmam, a vontade torna-se mais firme e o coração se liberta das distrações. Esse despojamento de apegos é uma preparação para que a alma avance para um estágio superior de união com Deus. Como diz o profeta Isaías: eis que te refinei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10. Esse caminho não é fácil, mas necessário, pois enquanto a alma mantiver em si qualquer resquício de amor próprio, não estará totalmente disposta para receber a plenitude do amor de Deus. Aqueles que passam por essa purificação descobrem que a felicidade genuína e duradoura não está nas satisfações imediatas dos sentidos,
mas na paz profunda e serena que vem de Deus. Eles aprendem a amar de maneira mais pura, a servir sem interesse pessoal e a encontrar satisfação em sacrificar-se por amor ao Senhor. A purificação interior e a humildade verdadeira. Para que a imagem de Deus resplandeça plenamente na alma, é necessário atravessar uma purificação profunda e contínua, que leva à verdadeira humildade. Esta humildade é um dom precioso, e sem ela, o progresso espiritual é ilusório e frágil. Não basta dominar as paixões e controlar os impulsos superficiais. É preciso também erradicar os sutilíssimos germes de orgulho e egoísmo que se escondem até nos atos de aparente virtude. A alma aprende, por essa purificação, a reconhecer-se como realmente é diante de Deus. Ela se despoja das ilusões sobre suas próprias forças e méritos e descobre que nada é por si mesma. Como ensina Santo Agostinho, que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios. Esse reconhecimento conduz a uma dependência total de Deus, que é a fonte de todo bem e virtude. Nessa etapa, a alma percebe que toda virtude autêntica vem de Deus, e por isso evita vangloriar-se ou buscar reconhecimento. Em vez disso, acolhe com gratidão as dificuldades, pois entende que estas aproximam do modelo de Cristo, que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ao acolher com serenidade as humilhações e as contrariedades, a alma vai pouco a pouco despojando-se do desejo de reconhecimento e glória pessoal. Esse processo, apesar de doloroso, traz paz e verdadeira liberdade, pois liberta a alma das prisões do ego e da vaidade. Assim, a humildade verdadeira não é apenas uma atitude exterior, mas um estado profundo do coração que coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas. A alma deixa de buscar segurança em si mesma e encontra em Deus sua rocha e seu refúgio. Como diz o Salmo, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa confiança em Deus que brota da humildade autêntica permite à alma experimentar uma paz interior que nenhuma adversidade pode abalar. A unidade com Deus e o amor perfeito. Após a purificação interior e a vivência da verdadeira humildade, a alma é conduzida a um estado mais profundo de união com Deus. Essa união, que é o objetivo último da vida espiritual, é alcançada não por esforços humanos, mas pela graça divina que transforma o coração e a mente. Nessa fase, a alma começa a experimentar uma nova forma de oração, caracterizada pela simplicidade e pela quietude. É um estado onde as palavras se tornam desnecessárias, pois a alma se entrega a um diálogo silencioso com Deus. A oração não é mais apenas uma série de petições ou agradecimentos. Torna-se um ato de amor puro, onde a alma descansa na presença de Deus. Como diz São João da Cruz, a oração é uma união do amor entre a alma e Deus. Essa união não é um ato isolado, mas uma vivência contínua que se reflete em todos os aspectos da vida. A alma agora vê todas as coisas à luz de Deus e busca fazer tudo para a sua glória. O amor perfeito que se desenvolve nesse estágio não se limita à afeição, mas se expressa em ações concretas de caridade e serviço ao próximo. A alma, ao reconhecer a presença de Deus em todas as criaturas, passa a amar os outros com um amor desinteressado, buscando sempre o bem deles. Esse amor é também uma resposta ao amor que Deus manifesta para com a alma. A experiência do amor divino, que acolhe e perdoa, leva a alma a imitar esse amor, amando não apenas aqueles que são amáveis, mas também aqueles que são difíceis e até mesmo os inimigos. Assim, se cumpre o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em meio a essa nova experiência de amor, a alma é preenchida com a alegria e a paz que só Deus pode proporcionar. Os desafios e sofrimentos da vida, que antes poderiam ter sido fontes de desânimo, agora são vistos como oportunidades para crescer na confiança e na entrega a Deus. A unidade com Deus se torna então um caminho de transformação. O que era antes um coração dividido e confuso, agora se torna um só em Deus. A alma, em seu profundo amor e união com o Criador, reflete a luz de Cristo no mundo, tornando-se um instrumento de sua paz. A natureza da perfeição e o caminho da contemplação. Como descreve o padre de Guibert, alcançar a perfeição espiritual frequentemente envolve experiências de graça que aproximam a alma de uma verdadeira contemplação. Ainda que nem todas as almas sejam chamadas a trilhar um caminho constante de contemplação infusa, essa experiência é uma graça especial
que ele explora em sua obra Teologia Spiritualis Ascética et Mystica, Roma, 1907. Ele observa: ainda que as almas generosas normalmente não alcancem a perfeição, sem que Deus lhes conceda alguns toques ou breves participações das graças que constituem a contemplação infusa, essa contemplação não é a única via normal para alcançar a caridade perfeita. Em outras palavras, a contemplação infusa pode ser um dom excepcional, mas as almas ainda podem atingir níveis elevados de santidade sem necessariamente passarem por ela. Diferentemente do padre de Guibert, contudo, afirma-se aqui que uma purificação passiva dos sentidos e do espírito é necessária para se atingir certos graus de perfeição e para viver uma vida de reparação genuína. São João da Cruz é seguido em sua compreensão de que tais purificações passivas são indispensáveis para remover completamente os defeitos dos iniciantes e dos avançados na vida espiritual. Em sua obra Noite Escura da Alma, ele ensina que, sem essa purificação, a alma dificilmente alcança os níveis mais elevados de união com Deus que ela poderia alcançar. Ele alerta que, se essa purificação acontece apenas por intervalos, a alma não atinge seu pleno potencial de elevação espiritual, que é o desejo divino para ela. A necessidade da purificação para a união com Deus. Em suas instruções sobre o caminho espiritual, Santa Teresa de Ávila reforça o chamado de todas as almas à oração profunda, mesmo que os caminhos de união com Deus possam variar entre os indivíduos. No Caminho de Perfeição, capítulo 20, ela explica que Deus, em sua misericórdia, oferece diversas vias para que as almas se aproximem dele, afirmando: pois, como Sua Majestade conhece nossa fraqueza, providenciou caminhos diferentes para nos conduzir a ele. Ninguém está impedido de se aproximar dessa fonte de vida para beber. Jesus proclama com voz alta no templo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Santa Teresa, portanto, incentiva as almas a avançarem no caminho espiritual sem medo, insistindo que é preciso esforço e perseverança para alcançar uma união verdadeira e íntima com Deus. Ela reconhece que, embora todos sejam chamados a buscar a Deus, nem todos vivenciarão experiências de contemplação infusa de maneira constante. Essa diferenciação entre o chamado geral de todas as almas à santidade e o chamado particular à contemplação ajuda a esclarecer possíveis ambiguidades nos escritos de Santa Teresa. Ela reconhece que, ainda que todos sejam convidados a buscar a Deus, há diferenças nas graças particulares que cada alma recebe para seu caminho único. O caminho da ascética e da mística. São Francisco de Sales, em seu Tratado do Amor de Deus, oferece uma síntese harmoniosa entre a ascética e a mística, explorando como o amor divino conduz à perfeição e como as práticas de ascese e contemplação se integram na vida do cristão. Ele revela que o amor de Deus é a força motriz que transforma o ser humano, o ajudando a superar suas limitações e a se aproximar mais intimamente do Criador. A distinção entre ascética e mística é essencial para o progresso espiritual. A ascética envolve o esforço ativo da alma para vencer vícios e cultivar virtudes, enquanto a mística se refere à experiência de união com Deus. Essas dimensões, embora diferentes, são complementares e se aprofundam mutuamente na busca pela perfeição cristã. O trabalho de São Francisco de Sales destaca como as práticas ascéticas, quando inspiradas pelo amor, conduzem a alma a uma disposição mais aberta para as graças místicas. A ascese é um caminho de disciplina e autocontrole, onde o cristão mortifica suas paixões para se conformar a Cristo. A mística, por sua vez, é o caminho da contemplação, onde o amor de Deus é experimentado de forma mais direta e passiva, como uma resposta à abertura da alma à ação divina. Esta integração entre ascese e mística, portanto, permite que o cristão avance em um caminho equilibrado rumo à união com Deus. A chamada universal à santidade e o caminho da contemplação. Em sua exposição sobre o progresso espiritual, é enfatizado que todos os cristãos são chamados à santidade, embora o caminho da contemplação profunda seja um chamado particular para alguns. Em Perfeição Cristã e Contemplação, é explicado que existe uma distinção importante entre o chamado universal, que é remoto e geral, e o chamado individual, que é próximo e particular. Essa distinção ajuda a compreender por que alguns indivíduos parecem avançar mais rapidamente em suas vidas espirituais. Essa teologia mística e ascética demonstra que,
Embora todas as almas sejam convidadas a uma relação mais profunda com Deus, nem todas experimentam de maneira habitual os estados de contemplação infusa. A contemplação, especialmente em seu grau mais elevado, é uma graça especial concedida conforme o desígnio divino, e não algo que todos possam alcançar por esforço próprio. Na visão de teólogos como Santo Tomás de Aquino, a busca pela santidade deve ser sustentada pelo amor a Deus, independentemente de se obter ou não graças místicas extraordinárias. São Francisco de Sales reafirma essa perspectiva ao ensinar que o crescimento no amor é o elemento essencial que define o progresso espiritual do cristão, seja ele vivido no silêncio da contemplação ou nas lutas da ascese. Assim, a santidade se revela como um chamado universal, onde cada alma, de acordo com a vontade de Deus, encontra seu próprio caminho de união com Ele. Alguns autores, procedendo de forma muito a priori, sustentaram que a influência atual dos dons do Espírito Santo é necessária até mesmo para o ato mais simples das virtudes infusas, como um ato de fé, no qual esteja ausente a mínima percepção ou prazer pelo mistério em que se acredita. Para resolver a questão, é desejável buscar humildemente a contemplação infusa dos mistérios da fé e a união com Deus que dela decorre. É claro que não basta conhecer essa contemplação e união apenas superficialmente, por meio de sinais externos. É necessário compreender sua natureza e saber se em si mesmas constituem algo extraordinário ou eminentemente normal. O uso quase exclusivo do método descritivo poderia nos levar a considerar essa questão sobre a natureza como algo praticamente insolúvel, de modo que algumas palavras ao final de um tratado bastariam. No entanto, a verdade é que esta é uma questão importante, digna de um estudo específico. Felipe da Santíssima Trindade expressa ideias semelhantes no prefácio de sua obra Summa Theologiae Mysticae, edição de 1874. 17. Se citamos aqui Valgornera, em vez de Felipe da Santíssima Trindade, é porque a divisão que estamos tratando aparece de forma mais clara no primeiro autor do que no segundo. Em relação ao mérito desses autores, Felipe da Santíssima Trindade é muito superior. Valgornera frequentemente o citou, assim como utilizou as belas páginas de João de Santo Tomás sobre os dons do Espírito Santo. Nesse sentido, a obra de Valgornera é enriquecida, pois soube incorporar excelentes passagens dos melhores autores. Outro dominicano, João Maria de Lauro, em sua obra Teologia Mística, Nápoles, 1:3, divide o conteúdo de forma semelhante, situando a purificação passiva dos sentidos como uma transição para o caminho iluminativo, e a purificação passiva do espírito como uma preparação para a via unitiva perfeita, segundo a doutrina de São João da Cruz. Felipe da Santíssima Trindade já havia afirmado, antes de Valgornera e nos mesmos termos, essa mesma perspectiva ao tratar da contemplação infusa. A mesma doutrina pode ser encontrada entre carmelitas como Antônio do Espírito Santo e José do Espírito Santo, assim como em outros autores que serão referidos no momento apropriado. Na obra Prática da Oração Mental, segundo tratado, Oração Extraordinária, Bosny, Paris, 1911, encontra-se também essa distinção. Na mesma linha, a obra Os Fenômenos Místicos, Tratado de Teologia Mística, Paris, 1020, e a Evolução Mística, Salamanca, 1908, abordam o desenvolvimento espiritual em questões místicas. Second Read, Salamanca, 1920. Na obra A Vida de União com Deus, Les 3 de 1, e os Graus da Vida Espiritual, segundo volume, 5 1920, os autores examinam com profundidade o estado místico, sua natureza e suas fases, 1921. A obra A Contemplação, Princípios de Teologia Mística, Paris, Tech, 1912, oferece fundamentos para compreender a mística cristã. Também se encontra uma abordagem relevante em A Oração Contemplativa, Paris, Bouchez, 1921, um opúsculo que expande esses conceitos. O autor Louis Peters, em Rumo à União Divina pelos Exercícios de Santo Inácio, Museu Lessianum, segundo Reding, 1931, desenvolve a prática ignaciana como caminho de união espiritual. Além disso, o trabalho A Estrutura da Alma e a Experiência Mística, segundo volume, Gabalda, 1927, aprofunda a análise do desenvolvimento interior. Em sua obra póstuma, A Verdadeira Vida Cristã, Paris, 1935, o autor retoma muitos desses temas.
Por fim, em A Contemplação Mística, segundo São Tomás de Aquino, e no Memento da Vida Espiritual, 23, encontramos reflexões profundas sobre a mística de São Tomás e sua visão da vida espiritual. A compreensão da contemplação adquirida pelos teólogos carmelitas descalços revela-se essencial para o aprofundamento da espiritualidade. Gabriel de Saint-Madeleine, um carmelita descalço, discute essa prática em um artigo publicado na revista La Vie Spirituelle e reproduzido em sua obra Perfeição Cristã e Contemplação, Paul of Douce, pp. 745 e 109. Outros autores, como os padres Marechal Albiol Valencin e Delataille, membros da Companhia de Jesus, juntamente com Cairé, assuncionista, Jerônimo da Mãe de Deus, carmelita, e Shrivers, redentorista, também exploram este tema, como apresentado em uma pesquisa no suplemento de La Vie Spirituelle entre setembro de 1929 e maio de 1931. Para o entendimento profundo da vida interior e da contemplação mística, a referência à doutrina de São Tomás de Aquino é central. Ele ensina que a graça santificante eleva a essência da alma, fortalecendo-a com as virtudes infusas, tanto teológicas como morais, e com os 7 dons do Espírito Santo. Cefei, Tomás, Summa Theologiae e 2, Q 68, A 1, 2, 5. Essa graça permite que a alma experimente uma comunhão espiritual profunda com Deus, guiada por um amor mais puro e desprendido. São João da Cruz fala da purificação passiva da alma em seu trabalho Noite Escura. Para ele, a alma passa por um período de aridez espiritual e de afastamento das consolações sensíveis como preparação para a verdadeira intimidade com Deus. Essa fase de purgação é um processo doloroso, mas essencial, que ajuda a alma a se desapegar do mundo e a buscar uma união mais profunda com o divino. A oração, conforme descrita por autores clássicos como Santo Tomás, inicia-se pela meditação, mas evolui para a contemplação à medida que o praticante experimenta a doçura da devoção e se aproxima de uma experiência contemplativa direta com Deus. Amor de Deus, volume 6. Outro aspecto essencial é o aprofundamento sobre a graça sacramental e seu efeito na vida espiritual. São Tomás de Aquino ensina que a graça sacramental transcende a graça das virtudes e dos dons, acrescentando algo mais à alma. Summa Theologiae, a 2. A graça habitual, que transforma a essência da alma, concede-lhe uma participação real na natureza divina, aprimorando-a para a união com Deus. Deste modo, as virtudes e dons espirituais desdobram-se nas faculdades da alma, elevando-a para uma experiência plena e autêntica de Deus. A espiritualidade de Santa Teresa de Ávila também contribui significativamente para o entendimento da vida mística e da união com Deus. Em sua obra Vida, Santa Teresa descreve como a alma é conduzida à profundidade do amor divino e à união transformadora com Deus. Obras 2, p. 257. Ela ensina que esse processo de união requer uma purificação intensa, onde a alma aprende a desapegar-se das coisas terrenas para se voltar plenamente ao divino. Para São João da Cruz, a mística começa com a idade dos proficientes, quando surgem os sinais da purificação passiva dos sentidos. Estes sinais são prolongada secura sensível, desejo ardente de perfeição e de Deus, e uma inclinação para contemplar a Deus com uma simples e amorosa atenção. Noite escura. Essas 3 características devem estar presentes simultaneamente a que o praticante compreenda a profundidade da experiência mística e da comunhão com Deus. A verdadeira vida espiritual exige um entendimento elevado da graça santificante, um conceito amplamente negligenciado pelo protestantismo devido a influências nominalistas do século XIV. Para Lutero, a justificação do homem ocorre por uma imputação externa dos méritos de Cristo, sem a necessidade de uma transformação interior. Tal abordagem nega a natureza da graça como vida sobrenatural e ignora a essência das virtudes espirituais. A busca pelo conhecimento de Deus e pela comunhão espiritual está intrinsecamente ligada à capacidade de amar. E São Tomás destaca que a amizade com Deus ocorre principalmente por meio da contemplação. Contragentes Tatro Themictimis. Ele afirma que o Espírito Santo nos transforma em amantes de Deus e assim contempladores da sua glória. Essa experiência de contemplação é descrita por São Paulo em 2 Coríntios 3:18.
E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Essa visão mística de união com Deus é também abordada por São Francisco de Sales, que observa o processo de crescimento espiritual como uma regressão à infância espiritual. Ele comenta que, à medida que uma pessoa se aproxima da perfeição, percebe-se cada vez mais dependente de Deus, como uma criança em relação à sua mãe, mesmo quando se torna um adulto espiritual. Esse retorno ao seio divino reflete a plena entrega e confiança em Deus, que se vê nos santos. Para o autor da Imitação de Cristo, a essência da vida interior consiste em conformar a vida e a vontade humana à de Cristo. Ele observa que, embora muitos ouçam o Evangelho com frequência, poucos experimentam uma verdadeira transformação, pois lhes falta o Espírito de Cristo. Assim, é necessário ajustar a vida inteiramente a Ele para compreender plenamente suas palavras e encontrar o verdadeiro maná oculto de sua doutrina. Para conhecer e para amar, a alma humana e o anjo necessitam de duas faculdades, e nisso diferem de Deus. Deus, que é o próprio ser, o pensamento, a sabedoria e o amor, não tem necessidade delas para conhecer e amar. Por outro lado, o anjo e a alma, como não são o ser em si, apenas possuem uma natureza ou essência capaz de receber a existência. Ademais, neles, a existência limitada que possuem é distinta dos atos de conhecimento e de vontade, cujo objeto é ilimitado. Por isso, a essência da alma ou do anjo, que recebe a existência que lhe é própria, é distinta das faculdades ou potências capazes de produzir, não o ato permanente de existir, mas os sucessivos de conhecimento e volição. Assim, o homem sem instrução, que apenas compreende de forma confusa o que é inteligível, que é o objeto da filosofia, possui, no entanto, uma inteligência da mesma natureza que a do filósofo. Mas nenhum dos dois é capaz, por suas próprias forças naturais, de compreender a vida íntima de Deus. O milagre sensível da ressurreição de um corpo devolve-lhe sobrenaturalmente a vida natural. Enquanto isso, a graça santificante que ressuscita a alma é uma vida essencialmente sobrenatural. O efeito milagroso da ressurreição corporal não é em si sobrenatural, mas apenas em seu modo. Non auad essentiam, sed quod non productionis sui. Portanto, o milagre, embora sobrenatural por sua causa, é naturalmente cognoscível, enquanto a vida essencialmente sobrenatural da graça não pode ser conhecida naturalmente. Para destacar essa diferença, frequentemente se diz que o milagre é mais bem descrito preternatural do que sobrenatural, sendo este último termo reservado para designar a vida sobrenatural. Além disso, na segunda parte da Suma Teológica, na questão 141, artigo 1, São Tomás afirma que a temperança corresponde também a um dom, a saber, o temor, pelo qual alguém é refreado das deleitações da carne, conforme está escrito no Salmo 118. Confinge timor e tu, carnes meias. E também corresponde à virtude da esperança. Como também afirma na questão 9, artigo 4, da segunda parte da Suma Teológica, é essencial que a graça santificante, que resgata a alma, seja compreendida em sua verdadeira natureza. Na primeira parte, questão 62, artigos 1 e 2, ele explica que essa graça é uma participação na vida divina, algo que transforma profundamente o ser humano e o capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 25, ensina que se Abraão foi justificado pelas obras, ele teve razão para se gloriar, mas não diante de Deus, pois o que a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim, somente pela fé encontramos a salvação, que é um dom de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. A vida mística, segundo a espiritualidade cristã, fundamentada nas Sagradas Escrituras e nas tradições dos santos, como São João da Cruz, revela que não é um estado reservado a poucos, mas um caminho acessível a todos os que buscam verdadeiramente a Deus. Essa busca, além de proporcionar um profundo encontro com o sagrado, torna-se uma fonte de amor e caridade, refletindo a própria essência do cristianismo. A mística cristã é uma jornada que envolve a purificação da alma, a experiência de um desejo intenso de Deus e muitas vezes um estado de aridez que facilita a entrega e a confiança no amor divino. Essa purificação é uma fase necessária para o aprofundamento na união com Deus, onde a contemplação plena se torna possível.
O autor sublinha que a verdadeira transformação interior do indivíduo é vital para a manifestação das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo na vida do cristão, que se expressam na capacidade de amar e servir. Portanto, essa experiência mística não é meramente um estado de ser, mas uma dinâmica contínua que enriquece a vida do crente e o aproxima do amor divino. Notas explicativas. 1. Purificação passiva dos sentidos. Este conceito é crucial na espiritualidade cristã, especialmente na mística de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Refere-se a um estado em que a alma, movida pela graça divina, se desapega das inclinações desordenadas e da busca de consolos sensíveis, permitindo que Deus a transforme internamente. 2. Noite escura. O termo noite escura está frequentemente ligado ao caminho místico de São João da Cruz, representando uma fase de provação e aridez espiritual. Durante essa experiência, a alma pode se sentir abandonada e distante de Deus. No entanto, paradoxalmente, essa fase é necessária para a purificação e para a entrada em uma união mais profunda com o divino. 3. Humildade. A verdadeira humildade é uma virtude essencial na vida cristã, que implica um reconhecimento sincero das próprias limitações e uma total dependência da graça de Deus. É a condição necessária para que a alma possa ser moldada e transformada, afastando-se do orgulho e do egoísmo. 4. Oração contemplativa. Esta forma de oração transcende palavras e pedidos, estabelecendo uma relação direta e íntima com Deus. Consiste em um estado em que a alma se coloca em silêncio diante do Senhor, buscando estar em sua presença, permitindo que a graça divina atue profundamente em seu coração. 5. Amor perfeito. O amor perfeito, na tradição cristã, é aquele que se alinha com o amor de Deus, caracterizado por ser incondicional e desinteressado. Este amor se manifesta na caridade para com o próximo, seguindo o ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo, um dos fundamentos do Evangelho. 6. Imitação de Cristo. Este conceito central na espiritualidade cristã envolve não apenas seguir os ensinamentos de Jesus, mas também esforçar-se para viver como ele viveu, especialmente em relação ao amor, ao perdão e ao serviço ao próximo. 7. Graça santificante. Esta é a graça que transforma a alma, tornando-a participante da natureza divina e dotando-a de virtudes infusas que a capacitam a agir de acordo com a vontade de Deus. É um aspecto essencial da teologia sacramental, particularmente na tradição católica. 8. Citações bíblicas. As referências bíblicas mencionadas nas partes traduzidas desempenham um papel crucial na formação do pensamento espiritual. Por exemplo, a citação de Filipenses 2:8 destaca a humildade e obediência de Cristo, enquanto Isaías 48:10 nos lembra da purificação que Deus realiza em seus eleitos. 9. São João da Cruz. Um dos maiores místicos da Igreja Católica, São João da Cruz, 1542, nos índices 91, é conhecido por suas obras sobre a vida espiritual, incluindo A Noite Escura da Alma e Cântico Espiritual. Sua teologia enfatiza a importância da purificação e da união mística com Deus. 10. Vida espiritual. Refere-se à jornada contínua do crente em busca de uma relação mais íntima com Deus, caracterizada por práticas de oração, meditação e ações de caridade, com o objetivo de crescer em virtude e se conformar à imagem de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.
Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.